Então, o que nós precisamos fazer? Estar sempre à frente das nossas necessidades. Um dia desse eu estava conversando em casa, lá com a esposa, patroa, né? Porque às vezes elas mandam, né? A patroa, conversando com a patroa, e falando sobre... Não ri não, irmã. E falando sobre um projeto meu para 2025. Ela falou assim, nem começou 2024, já está pensando em 2025. Mas nós temos que estar sempre à frente, inclusive nesses momentos de clamor ao Senhor para o ano que está por acontecer, que está por vir. Nós temos que partir na frente. Existe aquele velho ditado de correr atrás, né? Corre atrás. Quem sempre corre atrás nunca chega na frente. Então nós precisamos estar sempre antecipando, pedindo ao Senhor Deus, né, com uma antecipação, aquilo, ou colocando diante dele, aquilo que nós tanto necessitamos. Okay? Nós estaremos falando nessa noite sobre 6 dias de oração e 6 meses de bênção. Tá? E o texto que eu quero convidar os irmãos para abrir é aquele que nós já iniciamos, é Isaías 36, que fala aí que Senaqueribe invade Judá, ou pelo menos ele tenta invadir Judá. Vamos lá, mesmo assentado como estão os irmãos, versículo 1, diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Os irmãos, o versículo número 2. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo Sebna, o escrivão Ijoá, filho de Asaf, o cronista. Versículo número 4 nos fala a respeito de Rabsaque, que afronta Ezequias e ao Senhor. Vamos lá. Pai querido de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. E aqui está o teu povo, ó Senhor Deus, pedindo ao Pai, clamando a Ti, pelo próximo 2024, pelos 6 primeiros meses, ó Senhor Deus. Por isso nós estamos 6 dias aqui, ó Senhor Deus, te pedindo, ou estaremos 6 dias aqui te pedindo, te suplicando pelos 6 primeiros meses. Embora saibamos, ó Senhor Deus, que o teu querer não é o nosso querer. O teu tempo, conforme teu servo bem colocou aqui à frente, não é o nosso tempo. Mas nós estamos te pedindo, te suplicando, ó Senhor Deus, que esses 6 primeiros meses sejam de bênção na vida dos teus servos. E tudo quanto os teus servos já estão planejando para 2024, ó Senhor Deus, nós já estamos te suplicando que tu venha de encontro às nossas necessidades. Nós te agradecemos e pedimos neste momento que tenha misericórdia do teu servo. Em nome e por amor de Cristo Jesus, que te agradeço e te peço. Amém e amém, Senhor. Amém. Quando nós lemos ali no versículo de número 1, em que Senaqueribe ele invadiu Judá, eu falei no início, na parte introdutória, que o Reino do Sul é composto de 46 cidades, exceptuando Jerusalém. E Senaqueribe ele conseguiu invadir todas aquelas cidades. E Rabsaque foi um dos oficiais que aquele homem mandou fosse lá dar o recado para o rei. Rabsaque foi um dos oficiais do exército. E nós observamos que a conversa, certamente que ele teve ali, ele com Ezequias, ou pelo menos com aqueles homens de Judá, foi uma conversa assim bem dura. Conforme nós lemos também no versículo de número 18, que ele estava desafiando, fala assim, olha, se nós já conquistamos tantas cidades, e nenhum dos deuses dessas cidades conseguirem impedir, como que você vai conseguir impedir a nossa entrada, a nossa invasão aí na tua cidade? Sabe que o Senaqueribe
disse na carta: Ezequias, você conhece o meu currículo. Ele mandou, lógico, não está na narrativa bíblica, só parafraseando, é como se estivesse falando: Ezequias, você conhece o meu currículo? Você sabe do que eu sou capaz, de quantas terras, quantas cidades eu já invadi, quantos povos eu já conquistei? Procure saber um pouco mais de quem sou eu. Procure saber um pouco mais de quem você está querendo afrontar e impedindo de encarar, de entrar nessa cidade. Então ele mandou que esse oficial fosse até aquela cidade e estivesse falando assim: olha, abre o olho, porque ele vem com tudo para cima de você. E até hoje nós sabemos que Israel é pequeno, é muito pequeno, e também o exército de Israel não era tão grande conforme o exército de Senaqueribe. Não era tão grande. Procure saber se houve um rei ou um povo, igual eu falei, ou um exército que fosse oponente a mim e sobrou. Onde eu passo, eu destruo, estrago, só fica derrota. Por onde eu passo, só fica derrota. Só fica derrota. Então você tem que ter muito cuidado com o que você está planejando, está tentando fazer, e principalmente querendo pedir ao seu Deus. E eu observo que na nossa vida também, às vezes nós queremos realizar algumas coisas, mas existe, sabe, um exército, um gigante enorme diante de cada um de nós. Às vezes nós queremos trazer à realidade os nossos sonhos, mas nós não conseguimos. Muitos têm medo. Aqui nessa situação, se Ezequias recuasse, se Ezequias simplesmente, tem uma expressão que fala recolher a humilde insignificância, não tem essa expressão? Existe essa expressão, recolher a humilde insignificância. Se ele fizesse isso, sem sombra de dúvida, esse oponente, Senaqueribe, ele entraria ali e tomaria aquela cidade. Aí nós começamos a observar a primeira atitude de Ezequias. Qual foi a primeira atitude de Ezequias? A primeira atitude de Ezequias está no capítulo 37, versículo de número 1. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Irmãos, quando nós paramos aqui e começamos a observar que ele, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor, o fato aqui, por demais importante, ele ter entrado na casa do Senhor. Mas se nós pararmos e começarmos também a analisar por uma outra ótica, ele tirou a sua coroa, ele tirou as suas vestes e vestiu-se de saco de estopa, vamos dizer assim, como nós conhecemos hoje em dia. E colocar esse estilo, esse tipo de roupa, era algo assim muito, muito espiritual. Era demonstrar uma extrema humildade diante de Deus e uma necessidade. Ele não chega na casa do Senhor e fala assim: Senhor Deus, olha, eu sou rei, estou aqui tomando conta, reinando em Judá e tenho feito um bom trabalho. Não, ele tira a sua coroa, tira o seu manto de rei, sua capa de rei, tira a sua roupa e veste uma roupa de saco. Mas também, por demais, é importante que ele entrou na casa do Senhor. Isso de acordo com o capítulo 37, versículo de número 1. E é justamente isso que nós estamos fazendo. Às vezes, muitos acham, igual na oração do irmão Davi, muitas pessoas acham que somente o intelecto é o suficiente. Não, porque eu posso, porque eu sei, porque meu coeficiente de inteligência, meu QI é por demais importante. Eu consigo resolver essa questão. E não se humilha, conforme o nosso irmão esteve pregando ontem. Não se humilha diante do Senhor. E o Senhor se agrada disto, quando nós nos humilhamos diante dele e nos despimos de quem nós pensamos que somos e nos colocamos diante do Senhor, diante do Altíssimo, demonstrando: Senhor, verdadeiramente eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou ninguém, Senhor. Sem Ti eu não sou ninguém. E Ezequias fez justamente isso. Essa foi a primeira atitude
de Ezequias. A atitude de Ezequias está sendo a mesma minha, a mesma tua nesta noite. Pelo menos nessas 2 noites. Nos colocarmos diante do Senhor. Porque se eu acho que eu não preciso de Deus para conquistar bênçãos em 2024, eu não estaria aqui. Você também não estaria aqui. E essa ideia desses cultos não é apenas para encher a agenda. É uma demonstração de que verdadeiramente nós dependemos, estamos na total dependência do Senhor. E é por isso que você está aqui. É por isso que, na medida do possível, você já esteve conosco 2 dias. Na medida do possível. Então, a primeira atitude de Ezequias foi esta. Foi se despir, porque ele não nasceu com coroa. Ele não nasceu com um manto. Ele nasceu dentro de uma família real, mas o seu pai que era um rei. Ele não era rei. Mas chegou um ponto que ele pegou a coroa, tornou-se rei, e aí, agora ele tira tudo isso e se coloca diante do Senhor Deus. Aqui está o teu servo. Aquele momento que nós nos humilhamos, aquele momento que quando nós estamos ajoelhado, deitado, assentado, chorando, a tua lágrima, as nossas lágrimas é uma demonstração que nós somos 100% dependente dele. 100% dependente dele. Porque quando nós choramos diante do Senhor, está falando: Senhor, eu não consigo. Eu já fiz praticamente tudo e eu não consegui. E quando você faz isso, quando você tem essa experiência com Deus, ele fala assim: verdadeiramente, este meu servo está demonstrando que eu sou o Senhor sobre a vida dele. E qual foi a segunda atitude de Ezequias? Capítulo 37, versículo de número 14, também está ali no slide. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Ezequias levantou a carta e disse: Senhor dos exércitos, olha o que este homem está dizendo. Olha o que este homem está dizendo. Lógico, parafraseando mais uma vez. Olha o que este homem está dizendo. E ele chega naquele local e ele levanta, apresenta a carta ao Senhor. O que os mensageiros levaram para ele, ele apresenta ao Senhor. Mais uma vez, ele entra na casa do Senhor e lendo-as subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. É como se nós estivéssemos colocando as nossas causas, as nossas pendências diante do Senhor Deus. Senhor, aqui está o teu servo. Tu sabes das minhas necessidades. Tu sabes das minhas mazelas. Tu sabes das minhas imperfeições. Deus disse assim, parafraseando mais uma vez, Deus disse assim para Ezequias: Ezequias, vai dormir. Fique descansado. Vá para casa. Descansa seu coração. É justamente isso que Deus fala para cada um de nós, irmãos. Nesses momentos angustiantes, esses momentos de grande angústia, de grande aflição, é justamente isso que Deus fala para cada um de nós. Descanse. Deixe que essa causa é minha, eu resolvo esta causa. Eu vou resolver isto por você. E o Senhor Deus tem falado também isso, só que às vezes nós não conseguimos escutar. Só que às vezes nós não conseguimos entender o que o Senhor Deus está falando. E às vezes nós até damos um passo à frente e queremos tomar decisões que é para Deus tomar. E o Senhor Deus fala assim: olha, descansa o teu coração, porque essa causa é minha, essa batalha é minha, essa batalha não é tua, Ezequias. E assim, irmãos, também nós precisamos colocar diante do Senhor e descansar nele, descansarmos em Deus. Por quê? Porque aquela carta era algo que estava aterrorizando aquele povo. E às vezes tem algumas coisas que estão nos aterrorizando, mas nós não colocamos diante do Senhor Deus. Às vezes nós falamos: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. E ele chegou e apresentou ao Senhor: olha, aqui está a minha dor, aquilo que me machuca, o que está me ferindo. Ele fez isso.
E às vezes nós precisamos fazer também de igual forma. Precisamos agir da mesma forma que Ezequias. Senhor, tu sabes o que me incomoda tanto, o que tem me feito assim chorar, o que tem me ferido tanto, Senhor. E precisamos apresentar ao Senhor. E aí no capítulo 37, versículo de número 15, nos diz assim: e orou Ezequias ao Senhor, dizendo. Aí o versículo 16: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Versículo 17: inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Para afrontar o Deus vivo. Olha a visão daquele rei, a visão daquele homem. Ele estava vendo que o confronto, a luta, não estava sendo assim algo pessoal de Senaqueribe com Ezequias, mas ele estava vendo que era contra o Deus Todo-Poderoso. E as pessoas que se levantam contra você, meu irmão, minha irmã, os gigantes que surgem, não fique com medo não, porque Deus sabe que você é um servo dele, e o que você tem pedido, o que nós estamos pedindo ao Senhor, não é algo para nos engrandecermos, não é algo para demonstrarmos às pessoas quem nós somos, não é algo para demonstrar que eu sou mais forte, eu sou mais poderoso, e eu consigo vencer. E aí o que aconteceu quando o Senhor Deus viu essas atitudes de Ezequias, e como o Senhor vê as atitudes que você, que eu, que todos nós estamos fazendo? Deus atende às orações. Deus atende às orações. Dentro do capítulo 37, versículos número 33, nos diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Versículo 34 ainda continua dizendo: pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Nesta cidade não entrará. Versículo de número 35: porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E por amor do meu servo Davi. Porque eu ampararei esta cidade. Deus sempre estará nos amparando, irmãos. Estará sempre pronto a nos livrar de muitas situações. E nos livrar de muitas situações devido ao sacrifício do Filho dele por cada um de nós. No versículo de número 36, então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. É como se o Senhor Deus estivesse falando para Ezequias o seguinte: Ezequias, não vou mandar todos os meus anjos, não vão entrar numa batalha com ele, para que depois Senaqueribe possa dizer que eu venci, que você venceu, devido ao tamanho da força que você enviou contra eles, o número de pessoas que você enviou contra eles, o exército que você enviou contra eles. Mas vou enviar um anjo, e esse anjo enviado pelo Senhor foi capaz de derrotar 185.000 homens. Apenas um anjo. É isso que Deus quer fazer por cada um de nós, irmãos. É isso que o Senhor Deus tem feito por cada um de nós. Precisamos lutar, nós temos que lutar, mas a nossa força maior está nos joelhos, e aqui na mente também, clamando ao Senhor. Esse é o nosso exército. Esse é o nosso exército. São os nossos joelhos e a nossa mente voltada para o Senhor Deus. E Deus demonstrou a Senaqueribe que aquele exército era insuficiente para aquilo que ele intentava fazer. E o que as pessoas intentam fazer para impedir as suas conquistas, também elas não vão conseguir.
Porque a própria palavra nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. E não foi preciso o Senhor Deus enviar uma legião de anjos. Não foi preciso enviar, todos, vamos colocar a parte hierárquica dos anjos para combater Senaqueribe. Ele apenas enviou um anjo. E aquele único anjo foi capaz de derrotar 185 mil homens. Você tem uma ideia de que é 185 mil? 185 mil homens. Olha o que esse Deus pode fazer por cada um de nós. Olha o que esse Deus pode fazer por você. Já partindo para a conclusão, não precisamos temer. Não precisamos temer nada. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, sempre estará com cada um de nós. Não precisamos temer nada. Se alguém falar para você, fala assim, mas a Bíblia mesmo nos orienta que nós não sabemos o dia da manhã. Sim, nós não sabemos o dia de amanhã. Mas os teus sonhos não podem morrer. Os teus sonhos têm que estar sempre ativo, sempre vivo na tua mente. E fazer, conforme eu já falei aqui uma certa feita, que tem que ser igual ao Disney. Ao Disney já estava no leito de morte, as pessoas chegaram ali e falaram para ele, olha, ele sonha tanto com a Disneylândia, mas infelizmente ele não vai conseguir ver. A esposa dele falou o seguinte, ele já viu. Porque aquilo que nós queremos já tem que estar gravado na nossa mente. Daquilo que nós precisamos, daquilo que queremos não, aquilo que nós precisamos, que necessitamos, já tem que estar gravado na nossa mente. Eu preciso ter uma imagem mental daquilo que eu tanto quero pedir a Deus, daquilo que eu tanto espero, anseio para 2024. Isso aconteceu com aquele homem de Deus. Ele poderia, mais uma vez, falando aqui, ele poderia chegar e falar assim, não, porque eu consigo. Ele pode vir com o exército dele, porque eu também tenho o meu exército. Eu tenho o meu exército. Em condições menores, mas eu tenho o meu exército. Mas ele não fez isso. Ele demonstrou a humildade dele. E essa humildade é que o Senhor Deus tem contemplado a cada um de nós que temos vindo aqui nesses 2 dias e que viremos nos próximos dias na medida do possível. É isso que o Senhor Deus quer contemplar. Saber o que está no nosso coração. E estamos aqui não pela nossa... Eu estou aqui porque eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu necessito. Eu estarei na casa do Senhor. Ezequias foi 2 vezes para a casa do Senhor. E nas 2 vezes que ele foi, ele orou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor. E é justamente isso que nós estamos fazendo nesta semana. Justamente isso que nós faremos no decorrer, no transcorrer desta semana. Senhor, Tu sabes que sozinho eu não sou ninguém. Sozinho eu não sou ninguém. Tu has de me ajudar, ó Senhor Deus. Porque o Teu projeto para 2024 pode estar pronto. Mas quem assina o projeto é Deus. Ele que assina o projeto. Você pode pensar assim, tem um projeto montado, mas é Ele que vai assinar este projeto. E pelo que eu posso ver, pelo que eu estou vendo, o projeto está indo bem. Porque você já saiu da sua casa e veio para a casa do Senhor. É uma demonstração. Demonstração que sozinho eu não vou conseguir. E se você está aqui, é porque você sabe que Deus é capaz de nos ajudar. É capaz de te ajudar. Amém, irmãos? Vamos orar. Amanhã nós estaremos novamente aqui na casa do Senhor. Teremos uma igreja nos visitando amanhã. Mas um momento de clamor vai ser nosso, né? Dos membros da igreja, que a irmã vai designar, quem estará orando amanhã. Eu vou combinar com o irmão Wellington e ver também com o pastor que virá a nível dos louvores, tá, irmão Wellington? Vamos conversar e vamos orar então nesse instante. Pai querido, nós queremos te render graças, porque assim como agiste no passado, ó Senhor Deus, tu ages também no presente e também no futuro, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pelo ensino da tua palavra, ó Senhor Deus.
E a tua palavra nos mostra de algo que ocorreu há tantos anos atrás, há tantos séculos atrás, ó Senhor Deus. E nós podemos contemplar que é como se fosse nos dias atuais, ó Senhor Deus. O teu povo continua o mesmo, ó Senhor Deus. Somos teus filhos, teus servos. E não cremos, não acreditamos, não depositamos a nossa fé em um outro Deus, a não ser em Ti, ó Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela vinda dos teus filhos mais uma vez aqui. Muito obrigado pela vinda dos teus filhos que não conseguiram vir ontem, mas vieram hoje, ó Senhor Deus. E aqueles que estarão aqui amanhã dentro das suas possibilidades, ó Senhor Deus, estejam com eles, ó Senhor Deus, guardando-os no trabalho, no transporte do trabalho até os seus lares e também dos seus lares até a tua casa, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos em um nome, por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Com uma oração silenciosa, estamos dando por encerrado o culto nesta noite, irmãos.